Mentalize como se fosse real. Pense como você pode usar a sua energia para construir a sua realidade. Construir a realidade não é só uma questão de pensamento, é uma questão de sentimento, é uma questão de posicionamento. Como é que a gente faz o nosso sentimento dançar com o nosso sentimento e se colocar numa posição ideal para a gente realizar um propósito? A gente começa assim. Vamos pensar num ponto futuro. O que eu desejo? Desejo melhorar o meu nível em relação ao meu trabalho. Desejo ganhar na loteria. Desejo enriquecer. Desejo comprar um carro. Bom, é o meu ponto futuro. A partir desse ponto futuro, eu tenho um nexo. Eu faço um entrelaçamento mental. Qual é a emoção que eu tenho em relação a isso? Muitas pessoas, quando tem um desejo, esse desejo já vem acompanhado de uma emoção. Ela é possuída por uma certeza que vai ter aquilo. Possuída que vai encontrar o príncipe encantado dela, a princesa, vai encontrar aquele trabalho maravilhoso, vai fazer uma viagem para o exterior, vai na Disney. Aí eu tenho certeza disso. É hora de você parar, se posicionar em relação a esse ponto futuro, olhar para onde você está e construir um passo a passo. Criar uma lógica coerente, que o universo precisa dessa referência para poder te ajudar. As coisas não caem necessariamente do céu. Tem alguns poucos beneficiados que, vamos, abre aspas, fecha aspas, né? Nascem de bunda para a lua. Mas a grande maioria vai precisar dar um passo a passo, crescer dentro desse processo e ter ainda a permissão interna e a permissão do universo para isso acontecer. E o que é uma permissão interna? Às vezes a gente tem muitos bloqueios, tem muitas inseguranças, tem muitos medos que nos impede de realizar as coisas. E a gente tem que aprender durante o processo a reconhecer essas coisas e ir liberando para facilitar o caminho. Esse é um agente facilitador também para a nossa vibração melhorar e o universo reconhecer que nós estamos em condições de chegar e estar em sintonia com o nosso objetivo. Acredite, essa participação do universo é fundamental. E ela vai estar presente na sua vida se você tiver um pensamento coerente e uma emoção muito alinhada a esse processo. Pessoalmente, o que aconteceu comigo? Eu descobri que de vez em quando eu tinha alguns insights que me desligavam das coisas. Eu perdia completamente a vontade em relação a alguma coisa, a um trabalho que eu tinha que mudar. Eu era convidado a mudar internamente, porque eu me desconectava completamente do que eu estava fazendo em termos de sentimento. No início foi difícil reconhecer isso, mas depois da segunda, terceira, quarta e quinta vez, eu falei, caramba, esse é um mecanismo que eu tenho, que eu preciso aprender a usar a meu favor. E um dia isso ajudou a salvar a minha vida, porque eu abandonei um tipo de trabalho que ia me trazer um benefício financeiro multiplicador. Eu tive que me afastar dele, porque eu me senti completamente desconectado a partir de um certo momento, sem justificativa nenhuma. Mas como eu conheci esse processo, eu simplesmente cumpri um passo a passo para deixar as coisas acontecer. Como assim? Comecei a me desligar do processo, comecei a me afastar das escalas de voo que eu participava, fui me afastando, até que o acidente aconteceu. Perdi vários companheiros nesse processo, onde teve um acidente aéreo. Eu já tinha me afastado do trabalho. Essa decisão na minha vida de me afastar desse trabalho mudou completamente a minha vida. Só para vocês terem ideia, eu já estava um bom tempo na aeronáutica e a partir desse momento eu tive que olhar mais profundamente para a minha vida e me conectar naquilo que eu achava que poderia fazer a grande diferença. E a grande diferença foi eu me envolver com esses assuntos de fisiologia energética, psicologia, de lidar com energia, de ensinar isso. Enfim, eu me descobri como uma outra pessoa. Às vezes, o que a gente deseja, o que a gente busca na vida, é apenas uma referência para a gente se reposicionar verdadeiramente aonde o universo considera bom e necessário que nós estejamos. Ah, Jorge, a nossa vida é determinada pelo universo? Não necessariamente, mas é uma participação muito efetiva que nós, quando nós permitimos isso,
e que contribui bastante para a gente entender o significado da nossa vida e da nossa existência. Então, a partir do momento que eu entendi que o universo participava das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas permissões naquilo que eu desejava, eu podia entender melhor aquilo que eu efetivamente conquistava como uma realidade e aquilo que eu tinha que perder porque não fazia parte da minha realidade. Perder, não só perder financeiramente, é desconstruir mentalmente a necessidade de ter aquilo. Olha que coisa interessante. Muitas coisas que nós temos como necessidade não são nossas, são coisas construídas. Um determinado tipo de influência, por um determinado tipo de memória que a gente traz, uma memória ancestral de ter e realizar determinada coisa. A nossa mente inconsciente, ela é escrava de desejos. E não é fácil lidar com isso. Uma maneira fácil de lidar com isso foi entender que existe um passo a passo a ser construído de forma coerente através de uma participação do universo. Alguns chamam de participação espiritual. Platão já falava isso. Então, essa participação espiritual é uma participação energética consciente. Agora, como é que a gente consegue lidar com uma ferramenta tão valiosa? Uma conexão energética é fundamental. Nós somos energias. Precisamos aprender a se reconhecer, a se desenvolver, a sentir e a pensar como energia. Aprendendo isso, a gente vai se posicionar com atitudes seguras em relação ao que se deseja e ao que se quer realizar. E vai também aprender a obedecer aos momentos certos, que são definidos para as coisas acontecerem. A nossa vibração, ela é o marco da distância que nós estamos em relação às coisas. Se você tem dificuldade em realizar o seu propósito, saiba que a sua vibração está distante dele. Se a sua vibração está perto de realizar o seu propósito, que ótimo. Continue trabalhando para sustentar. Porque depois que a gente realiza os nossos propósitos, nós temos um grande trabalho que é sustentar aquilo que a gente adquire. Vamos fazer um trabalho utilizando a experiência do nosso próprio corpo, da nossa própria emoção, da nossa capacidade de visualizar, sentir e planejar as coisas. Nós temos partes do nosso corpo que são fundamentais, são importantíssimas. Já falei algumas vezes nesse canal e vou estar sempre repetindo. Os nossos pés são entradas de energias yin da Terra. As nossas mãos são entradas de energia. O nosso peito, ele é chamado mar do yin, concentra o máximo de energia yin, energia fria. Os canais de energia, quando chega o peito, são como rios encontrando o mar. E esse mar libera outros rios de energia. A nossa cabeça é outro mar de energia, chamado mar de yang. São duas grandes referências da energia yin no peito e a energia yang na cabeça. O umbigo está sobre um meridiano, sobre um canal de energia da pequena circulação de energia. Traz as nossas energias ancestrais, um conhecimento antigo, um conhecimento transformador. É um ponto chamado Tantien, é um ponto regulador, uma grande bacia de energia. Aqui se faz todos os processos de transporte, de transformação das energias dos alimentos. Esse exercício começa por essa parte. Você vai respirar pelo seu diafragma, distendendo e contraindo a barriga suavemente. Você vai fechar os olhos, olhar entre os olhos. Agora, a partir do terceiro olho, que é um outro ponto de acupuntura, o Yin Tang, você vai olhar internamente esse processo de transformação. Depois traz esse processo de transformação, conduz essa energia para o peito. Coloca emoção nessa transformação, coloca vida, coloca utilidade. Utilidade para você, utilidade para as pessoas, utilidade para o universo. Faça o bem com o que você deseja, torne-se o bem. Sorria para tudo isso. Então você está ativando o seu processo de transformação, está ativando o seu sentimento sobre isso, está ativando o seu olhar sobre isso, de uma maneira profunda. Agora, olhe para o seu ponto futuro, é o seu desejo. Traga esse ponto futuro para essa visão interna, para esse sentimento, para essa transformação. Agora o seu ponto futuro está entrelaçado com você.
Você conscientemente pode dizer, eu sinto. Você pode dizer, eu vejo. Você pode dizer, eu transformo tudo que eu preciso transformar na minha vida para que essa materialidade esteja sempre presente comigo. E acreditando que tem uma participação do universo nesse processo, você pode entregar esse processo nas mãos do universo. Se for para o meu bem, está feito. E deixo em vossas mãos o poder de transformar até também o meu desejo. Acredito que você, o universo, tem condições de avaliar e tornar possível a realização do meu desejo ou ainda melhorá-lo. Mas está em vossas mãos. Faça um agradecimento profundo, como se já tivesse realizado tudo isso. E daqui para frente, mantenha a sua atenção, mantenha a sua conexão, mantenha a sua relação com o universo. Mantenha a sua atualização do passo a passo que você tem que dar para realizar o seu desejo. Vá se transformando, vá transformando tudo que está à sua volta. E quando a sua vibração estiver forte o suficiente, o seu desejo estará em suas mãos. Se você gostou desse vídeo, vou deixar na descrição um link de uma aula do treinamento Yin Yang que te ajuda a você ativar, desenvolver a sua energia, te ajuda a aprofundar essa conexão com o universo, como você se tornar uma pessoa melhor, mais vibrante para realizar o seu desejo. Se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que possam estar precisando desse processo. Deixa um like, inscreve-se no canal e ative as notificações. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.